Uma vez, uma ex minha disse que as únicas histórias originais eram Romeu e Julieta e a Bíblia. E ela errou em ambos os casos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu vim falar que se você gosta de filme, ou quadrinho, ou videogame, ou qualquer coisa da cultura pop, você obrigatoriamente gosta de mitologia, sabendo disso ou não. A mitologia é uma fonte de inspiração universal para qualquer cultura. Não importa o país onde você vive, não importa até a cidade onde você vive, vão ter histórias tipicamente daquela região. E é basicamente por isso que todos os países ocidentais conhecem a mitologia greco-romana. E também por isso que às vezes você está assistindo um seriado e você não reconhece uma referência cultural porque ela é muito específica daquela região. Como, por exemplo, a vez que o Supernatural citou os Wendigos. Da mesma forma que muitos americanos não iam entender nada do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso acontece porque precisamente 92,58% de todo produto cultural sofre a influência de alguma mitologia. Então a cultura pop adora usar mitologia, principalmente de 3 formas. O jogo Rise of Argonauts reproduz a lenda dos Argonautas, liderados por Jasão, uma aventura épica. O jogo até pega algumas licenças poéticas, mas heróis como Hércules e como Aquiles estão presentes. Um bom exemplo de mitologia em jogos é o Titan Quest, um jogo fortemente ambientado na Grécia Antiga que usa com fidelidade os monstros e heróis daquela época e que inclusive tem como chefe final um grande vilão da mitologia grega que é o Titã Tifão. Um exemplo de jogo fracassado de mitologia é Odyssey: The Search of Ulysses, Ulysses, sei lá como se fala isso. Ele reproduz a Odisseia do herói Ulisses, mas o jogo sofreu graves críticas. Já nos cinemas, há uma discussão muito forte sobre qual é o filme mais fiel, o Beowulf, o Guerreiro das Sombras ou o Beowulf 3D. Sinceramente, eu acho que os dois fogem e os dois acertam na mesma proporção. A literatura, por sua vez, é a fonte certa para quem quer conhecer mitologia. Entretanto, pouquíssimos livros de romance são bons dentro dessa área. É muito mais recomendável que você leia livros teóricos sobre o assunto do que novelizações dos mitos, se você tiver saco para isso. Basicamente, apesar da mitologia influenciar filmes, games e livros, a reprodução mais fiel, a reprodução mais exata dessa mitologia não costuma ser tão popular. A mitologia funciona muito mais como uma fonte de inspiração do que realmente como uma história a ser recontada. Um bom exemplo de jogo que modifica a mitologia é o God of War. Por um lado, toda a civilização e todo o panteão grego são muito bem representados nesse jogo, mas o enredo em que Kratos sai matando todas as divindades é 100% autoral. Um clássico nessa área é o Altered Beast, em que você é um guerreiro ressuscitado por Zeus para enfrentar um monstro que parece o Ivan Uzi dos Power Rangers. Gente, ressurreição é algo que não acontecia na mitologia grega, mas o jogo é bem divertido. Na minha opinião de um mero mortal, o jogo Valkyrie Profile é o melhor em questão de cultura e mitologia. Você encarna uma valquíria que viaja ao redor do mundo em busca de bravos guerreiros para lutarem no Ragnarok. E esses guerreiros vão desde cavaleiros medievais até samurais japoneses, tornando o seu elenco extremamente rico. Hollywood, por sua vez, tentou dar uma abordagem menos fantasiosa dos mitos, com o Troia, do Brad Pitt, e o Hércules, do The Rock. São filmes divertidos, apesar de toda a romanceação do herói clássico. Por outro lado, Fúria de Titãs e João e Maria, Caçadores de Bruxas, simplesmente usam
a mitologia como pano de fundo para recriar e reimaginar toda a sua fábula. E eles quase ficaram bons. Se você quiser sair do ocidente, o filme O Rei Macaco, de 2012, é um grande épico da mitologia chinesa, especialmente para quem for fã de Dragon Ball. Nos quadrinhos, Frank Miller reimaginou a Guerra dos 300 de Esparta contra os persas. Para quem gosta de sangue e porradaria, ficou bem legal. Já no mundo dos super-heróis, o Thor é o pivô de toda a mitologia nórdica no mundo da Marvel, enquanto a Mulher Maravilha é a representação da mitologia grega no mundo da DC. Ambos os universos representam a mitologia de forma adaptada a todo o seu contexto de heróis, mutantes e alienígenas. Eu vou te falar que eles foram bem fiéis em alguns pontos, apesar de serem bem originais em outros. Nesses casos, a mitologia oferece uma zona de conforto para novos autores contarem suas histórias de maneira mais dinâmica e mais reconhecível para o grande público. Você não precisa ser um estudioso para conhecer os deuses gregos ou os deuses nórdicos, ou para saber o que é um saci, ou o que é uma fada, um centauro. Isso tudo já faz parte do imaginário. Então, quando você vê um metade homem e metade cavalo, você já sabe que isso é uma referência à mitologia grega. Ou você acha que a Disney não sabia o que estava fazendo quando lançou o filme do Hércules? A série Final Fantasy adora usar monstros como Grendel, Abaddon, Fafnir e itens como Excalibur, Artemis Bowl, Zeus Mace, Masamune e até personagens como Gilgamesh, Caim e Sephiroth, para não falar das invocações em seus muitos mundos de fantasia. O mundo de BioShock é edificado em mitologia grega. O próprio Atlas faz referência à punição de Zeus e à traição de Hércules, na forma do antagonista e do protagonista do primeiro jogo. E também temos Hefesto, Apolo, Prometeus, Neptune e mais dúzias e dúzias de nomes mitológicos dentro de Rapture. Eu diria que a série Elder Scrolls é a mais discreta em suas referências. Mas se você olhar bem, você percebe que Sovngarde é referência a Asgard e Hall of Valor é uma referência a Valhalla. Tanto quanto o Troll, o Difrict, sei lá como se fala isso, é uma referência ao Grendel de Beowulf. Assim como você encontra a Steel Sword numa pedra, à lá a Excalibur de Rei Arthur. Para os otakus de plantão, quem não se viciou em anime depois de assistir Cavaleiros do Zodíaco? Pois é, os japoneses devem ter achado muito estranho a mitologia ocidental, tanto que criaram um mundo onde cavaleiros usam armaduras zodiacais e defendem deuses gregos. Já Dragon Ball fica mesmo pelo Oriente, fazendo referências ao mito do Rei Macaco que eu já citei agora há pouco. E até mesmo Naruto é cheio de referência a lendas japonesas, como o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade. Todos originais de um poema. Já nos quadrinhos ocidentais, Sandman recria o universo espiritual e faz referência a inúmeras religiões. Enquanto isso, DC e Marvel usam a Atlântida em seus mundos, o médico e o monstro serviu de inspiração para o Hulk e para o Duas Caras, e ambas têm vilões chamados Apocalipse. No cinema, Mad Max Estrada da Fúria cita a religião nórdica. Missão Impossível 2 faz referência a Quimera e Belo-Horizonte, e Star Wars usa o conflito entre pai e filho da mitologia grega. Por fim, temos a literatura. Senhor dos Anéis praticamente replica os mitos bíblicos com uma roupagem de mitologia céltica. Conan é cheio de referência de religiões do passado. O mundo de Harry Potter é empesteado de monstros mitológicos. Percy Jackson traz os deuses gregos para o nosso mundo atual. E The Witcher faz uso sem dó nem piedade de todo o folclore polonês. E etc, etc, etc.
Nesses casos, a mitologia é meramente uma fonte de inspiração abstrata, usada como referência, seja para um nome, seja para um artefato, seja para um personagem. Isso torna a inclusão da mitologia muito mais sutil e ainda assim reconhecível dentro do seu filme, do seu livro, do seu jogo, do seu mangá favorito. Você continua se sentindo numa zona de conforto mesmo estando sendo apresentado a elementos teoricamente novos. Inclusive, experimenta comparar as suas obras favoritas e ver como elas bebem da mesma fonte o tempo todo. Então, senhoras e senhores, a mitologia está presente em quase todas as obras de ficção, seja no novo filme da Marvel, seja na nova expansão do The Witcher, seja no mangá louco que eu vou inventar pela frente. É quase impossível você não ter uma inspiração que já foi usada há 1000, 2000 anos atrás. E isso é muito bom, porque eu mesmo fui me interessar por literatura quando eu assisti o filme Beowulf, e eu identifiquei o nome do monstro Grendel do jogo Final Fantasy. E eu fiquei, peraí, se o Final Fantasy usou o Grendel, o que mais ele usou? Então eu comecei a ler livros de mitologia grega, depois comecei a ler mitologia nórdica, mitologia egípcia, mitologia iorubá, para entender mais dos jogos que eu gostava, e daí eu comecei a ler mais e mais e mais, e hoje em dia eu leio praticamente tudo. Então você pode não ser um fã de literatura, mas quando você começa a entender a fonte de inspiração em comum do que você gosta, você começa a achar paralelos, a achar pontos coincidentes que não são nada ao acaso, e começa a aumentar a sua cultura, aumentar o seu gosto pela nerdice e ao mesmo tempo o seu conhecimento por trás de tudo que esse universo oferece. E para fechar, eu deixo a pergunta: qual é o seu mito favorito? É o Ragnarok nórdico? É a titanomaquia grega? É a lenda do rei macaco chinesa ou japonesa? Pode soltar o verbo aqui nos comentários. Senhoras e senhores, se você viu o vídeo até aqui, eu acho que ele merece um like. Aproveita e o botão de compartilhar é de graça, pode clicar que não paga nada. E se você é novo, se inscreva no canal. A casa é de vocês. Valeu!